E agora eu queria chamar para a gente dar continuidade, a gente ainda tem 3 pessoas para ouvir, né? O Luan Pedretti, né? O Luan, ele... deixa eu ler aqui a apresentação dele completa no nosso cartaz, né? Além de mestrando em educação da UFJF, ele é integrante do coletivo Negro Resistência Viva e da Frente Preta da UFJF. Mas eu apresento, sobretudo, eu tive o prazer de orientar, ele é bacharel e licenciado formado em História pela UFJF, eu tive o prazer de orientar a sobre a memória, escravidão e população negra em Juiz de Fora, leituras descolonizadas sobre espaços públicos e narrativa. Um trabalho pioneiro e extremamente importante para a gente pensar os silêncios e os poucos barulhos, né, em torno da memória negra na cidade. É um prazer, vamos ouvir o Luan. Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre esse tema que é importante, né? Esse tema que me tocou muito no desenvolvimento do meu trabalho de conclusão de curso e que ele continua me tocando nessa pesquisa do mestrado, né? Que é pensar Juiz de Fora dessa outra perspectiva, né? Que não a narrativa oficial, né? A da elite juizforana, que insiste na ideia de Manchester Mineiro, assim como a Raquel citou anteriormente, né? Mas que por trás dessa Manchester Mineira, por trás dessa cidade, existem diversos silenciamentos, existem diversos grupos populacionais que não se veem representados, que não têm representação no espaço público, que não têm representação política, enfim. Então, como a professora Hebe falou, eu vou falar um pouco sobre o meu trabalho de conclusão de curso, que eu fiz para o Departamento de História em 2018, para eu conseguir o título da licenciatura, né? Que eu trabalho basicamente sobre a representação da população negra na cidade de Fora, através dos elementos que estão dispostos publicamente e que evocam a preservação dessa memória ou contam alguma narrativa sobre esse grupo populacional, né, que compõe a cidade. Eu vou falar um pouco sobre o processo que eu tive, que eu tracei para eu poder desenvolver esse trabalho, né, e as questões que me foram levantadas naquela época e algumas considerações finais, não sei do digo conclusões, mas algumas considerações finais que eu pude chegar naquela oportunidade, né? Então, eu acho que é importante eu começar a falar sobre aquilo que me tocou a pesquisar sobre esse tema, né? Que foi... Eu estava indo para a universidade um dia de manhã, dentro do ônibus, e eu me deparei com uma notícia que falava que Juiz de Fora era a terceira cidade mais desigual entre negros e brancos no Brasil. Essa pesquisa ela saiu em 2017, ela foi feita pela ONU, pesquisando sobre o IDH das cidades brasileiras, né? E que Juiz de Fora ela fica atrás apenas de Porto Alegre e de Niterói. E essa desigualdade, né? Ela se ilustra na expectativa de vida desse grupo populacional, né? A expectativa de vida da população negra comparada com a expectativa de vida da população branca ou não negra juizforana, enfim, né? Que é cerca de 10 anos a menos, né? Eu lembro que quando eu me deparei com essa notícia, eu comecei a pensar sobre o meu transitar na cidade de Juiz de Fora, como que estava disposta a população, a representação da população negra na cidade de Juiz de Fora, né? Como que era composto a cidade de Juiz de Fora em nível populacional, né? Eu comecei a fazer alguns questionamentos, né? Nesse período, eu estava desenvolvendo uma disciplina, também no Departamento de História, que questionava o papel social do historiador. E na época, em conversa com o professor, a gente começou a supor sobre alguns silenciamentos que rondavam a cidade de Fora, né? Silenciamentos sobre a população negra, silenciamentos sobre a escravidão, silenciamentos sobre a ditadura militar, né? Tem muita história que a gente não debate, a gente não sabe o que aconteceu aqui em Juiz de Fora, sabe? A gente sabe que existiu, a gente sabe que Juiz de Fora teve uma participação muito importante na ditadura militar, né?
que o golpe militar ele saiu daqui de Fora. Né? A gente sabe que Juiz de Fora, como a Rita Félix ela aponta no livro dela, o livro Trabalho, Sobrevivência, como ela aponta, Juiz de Fora, no final do século XIX, foi uma das principais cidades escravistas do Sudeste brasileiro. Né? Só que a gente não sabe como que aconteceu isso, geralmente tem algumas pesquisas, tem algumas pesquisas acadêmicas, mas no âmbito público a gente não vê esse debate, a gente não vê esse debate público acontecendo. Né? E aí eu fui pesquisar, e aí eu comecei a conversar com algumas pessoas, né? Comecei a tentar construir esse projeto. Né? Uma das pessoas que eu cheguei a conversar foi a Elione, eu cheguei a estar no arquivo em algumas oportunidades, uma ou duas oportunidades, né? E eu cheguei a conversar com ela sobre as pesquisas que ela desenvolveu. Eu também fui muito bem recebido no arquivo pela Elione, né? E aí eu fui começar a construir esse TCC que versava sobre o silenciamento desse grupo populacional na cidade de Fora. Para entender o contexto da cidade, eu fui procurar algumas bibliografias. Né? Uma das que eu encontrei foi o Aspectos Cotidianos da Escravidão de Fora, né? Que ela fala, em algum determinado momento, as autoras falam sobre a formação da cidade a partir da crise da mineração e como que, a partir desse momento, eles começaram a investir na produção agrícola. A outra bibliografia que eu encontrei foi a do Caio Batista, no Cotidiano da Escravidão, e que ele trabalha sobre o período de 1850 e 1888, e ele afirma que os sujeitos negros eles participaram ativamente da vida social de Fora nesse período, né, seja enquanto sujeitos escravizados, seja enquanto sujeitos livres, seja enquanto sujeitos libertos. Né. E a outra bibliografia que eu pude ter contato trabalhando sobre Juiz de Fora e população negra, escravidão, enfim, foi a da Rita Batista, e que ela fala que os sujeitos negros também foram indivíduos presentes no cotidiano no período em que ela pesquisa, que é de 88 até 1930. Né? Então, dentro dessas três bibliografias, a gente tem um espaço temporal um pouco grande e os três escritores afirmando essa presença da população negra na constituição da cidade de Fora, no cotidiano da cidade de Fora, de alguma forma. Né? Esse sujeito ele contribuiu com o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social de Fora, então gostaria de entender como que estava disposta essa representação de contribuição desse sujeito negro, como que esse sujeito estava presente no percorrer da cidade. O meu recorte temporal foi o tempo presente, eu gostaria de entender o ano de 2018, como que no ano de 2018 aquela representação ela se dava dentro da cidade de Fora. E eu percebi que existiam algumas representações, mas que elas acabavam entrando em disputas narrativas dessa população negra com outros grupos que também foram constituidores da sociedade de Fora, mas que esses outros grupos, e aqui eu ressalto os imigrantes, geralmente imigrantes europeus, né, alemães, italianos, portugueses, essas narrativas, essa participação no processo histórico de Fora desses grupos, ela era muito mais ressaltada na sociedade de Fora do que a participação da população negra. Né? E aí eu comecei a construir o meu trabalho de TCC, que dentre os elementos que eu procurei para analisar, eu selecionei 3 principais, né, que é uma praça, um largo e um bloco carnavalesco. A praça e o largo, a Elione já contou a história aqui em momentos anteriores, mas eu vou só reforçar. A praça do Teófilo, né, que foi um sujeito negro que escravizado aqui na região perto de Fora, e que, enfim, ele fugiu, e aí depois ele voltou, encontraram, capturaram novamente, e aí ele foi castigado, e depois foi encontrado morto, né? A praça, o Largo da Rosa Cabinda, né, que é uma pessoa que entrou na justiça para adquirir o seu direito de aforria, né, em confronto com o Henrique Alfred, não necessariamente o Henrique Alfred, mas algum integrante da família Alfred, né? E aí esses dois elementos, a praça e o largo,
eles, de alguma forma, representam alguma homenagem para esses sujeitos, né? Sujeitos que estiveram aqui na cidade de Juiz de Fora, que participaram desse processo histórico, né? Eles têm essa homenagem, mas essa homenagem ela fica na praça e a gente não debate sobre o porquê daquelas praças estarem ali, né? O porquê das praças se localizarem no bairro Vitorino Braga, né? Que é onde se localizava a fazenda do Juiz de Fora, uma das maiores fazendas escravistas aqui na região, né? Enfim, o terceiro elemento que eu analisei comparando narrativa e representação da população negra se deu com o bloco Domésticas de Luxo, especialmente no ano de 2018, que foi um ano muito marcante, né? Primeiro porque era 60 anos daquele bloco, então eles já foram para desfilar com essa proposta de comemorar os 60 anos daquele bloco. Só que eles receberam protestos pela forma como eles se caracterizavam para desfilar, né? E o bloco Domésticas de Luxo, ele é composto majoritariamente por homens brancos que se vestem de mulheres negras, que geralmente trabalham como empregadas domésticas, né? E aí, para eles se vestirem das mulheres negras, eles se usam da caricaturização pejorativa, né? Que geralmente é utilizando o blackface, que é colocando um enchimento em seus corpos, né? E que é usando a malha preta para alterar, se fantasiar de alguma forma, né? Então, era uma representação pejorativa da população negra juiz-foranas, sobretudo de mulheres negras juiz-foranas, né? Então, eu comecei a confrontar essas narrativas que esses elementos carregavam sobre essa população negra, né? E a Praça Teófilo, que foi a lei, foi denominada Praça Teófilo na Lei 10.393, em 2003, o Largo da Rosa Cabinda, que foi denominado enquanto largo na Lei 12.976, em 2014, né? Esse processo de denominação eu tive acesso no arquivo da Câmara Municipal de Juiz de Fora, né? As atas da Câmara, as discussões, a importância de denominação desses elementos, né? Quem que levantou o nome desses sujeitos para que esses sujeitos fossem nomeados e homenageados de alguma forma, né? Que geralmente veio do movimento social negro, mas que também veio do arquivo, que também teve participação de políticos, né? Então, eu comecei a me questionar sobre essa representação e como que a gente poderia trabalhar essa memória da população negra com esses elementos que a gente tinha, né? Enfim. E aí eu me propus a pensar a importância dessas praças, a importância de ocupação dessas praças, a importância de utilização desses elementos enquanto elementos que poderiam trazer uma valorização da memória da população negra, ou início de alguma valorização da memória da população negra aqui na região da cidade de Juiz de Fora, né? Eu comecei a me questionar sobre esses elementos. E já me encaminhando para as considerações finais, né, eu pude entender que a escravidão foi um trauma que deixou resquícios na sociedade de Juiz de Fora, né? E um desses resquícios é o silêncio. A gente não fala sobre a escravidão, a gente não fala sobre o que ocorreu aqui, né? Eu acho que a história do Teófilo é muito simbólica sobre a violência desse sistema com relação a esses grupos, né? Mas a gente não fala, né? E eu acho que uma das outras conclusões que eu pude ter nesse trabalho foi sobre a importância da gente começar a debater sobre a presença desses sujeitos, a presença desses grupos populacionais na sociedade, seja no social, seja no político, ou seja na parte do reconhecimento da sua participação enquanto processo histórico, né? Uma outra conclusão que eu pude chegar, uma outra consideração que eu pude chegar na época daquele trabalho, foi sobre eu começar a me questionar sobre a localização desses sujeitos, a localização da representação desses sujeitos na cidade de Juiz de Fora, né? Onde que estavam localizados, quem estava sendo representado, onde que estava localizada a história da população negra, a participação da população negra, e quais elementos, quais narrativas esses elementos que tinham uma representação, uma ideia de trazer alguma presença desse grupo populacional na cidade, quais narrativas esses elementos carregavam, né?
Então, eu acho que é isso. Obrigado novamente. Luan, você, suas considerações finais. Claro. Então, já emendando nessa fala de Leone sobre a luta dos movimentos e de grupos políticos, né, em busca desse reconhecimento, eu sinto que não teve isso, né, nesse projeto de registro do Bloco Doméstico de Luxo, até porque a gente tem que perguntar a quem que esse bloco está representando na cidade de fora. Né? Qual grupo ele representa dentro da cidade de fora? Né? Durante o processo de pesquisa, eu cheguei a estar na ADPAC, a Divisão de Patrimônios Culturais, não me recordo o nome agora, mas eu pude ter contato e perceber que esse bloco ele chegou a ser tombado. Né? Só que esse bloco ele foi tombado, mas por ele não ser um patrimônio material, teve essa revogação em 2010 desse tombamento, e aí se encaminhou esse registro para o bloco, né? Isso de acordo com o decreto 3551 de 2000, que é um decreto nacional, e uma lei municipal de 2004, que também defende essa questão do registro de patrimônios culturais e do tombamento de patrimônios materiais, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar a quem que interessa esse tombamento e esse registro desse bloco, né? Atualmente ele pode ter uma utilidade pública por causa das suas transformações, por causa depois daquele protesto que ele sofreu em 2018, questionando a forma como que esse bloco se apresentava para a cidade de fora, né? Ridicularizando os fenótipos e as figuras de pessoas negras, né? Atualmente ele pode ter se transformado, etc., mas naquele período, esse bloco que representava era uma tradição para quem? Né? Esse bloco ele contava a história de quem? Ele era utilidade pública para quem? Eu acho que essa era uma das perguntas que a gente tinha que fazer, até mesmo para levar para a população e para que essa aprove ou não esse registro de um patrimônio cultural, enfim. Eu acho que é isso.